Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que está me ouvindo. Eu sou o Morfeu. É, esse vídeo não tem roteiro. Eu tava com algumas ideias na cabeça. Aconteceu algumas coisas. Sei lá, decidi vir gravar. Preciso falar alguma coisa. Preciso não, senti vontade, né? Não é uma necessidade fisiológica. Então vamos lá. Eu tava voltando do trabalho um dia desses. Estava esperando o ônibus chegar. E apareceu um grupo de estudantes da Universidade Estadual da cidade, certo? Parou as pessoas que estavam ali é, esperando o ônibus para voltar para suas casas, certo? E ali eles começaram a divulgar o novo jornal deles ali, né? O jornalzinho que eles estavam produzindo, certo? E aí, eu não vou falar o nome do jornal aqui, senão eu vou acabar me doxando, certo? Mas assim, eles começaram a produzir um novo jornal lá e começaram a distribuir um panfleto, né? Não foi nem o jornal, foi o panfleto. Vocês vão ver onde eu quero chegar. E enquanto uma das moças ali distribuía o panfleto, a outra discursava e um rapaz, o homem ali, ele estava filmando, né? E o outro estava olhando de longe com uma cara de besta. A gente vê aí o suco do da modernidade, né? A mulher tendo papel ativo, tendo papel masculino e o homem ali tendo nenhum papel masculino, né? Tendo nenhum papel feminino, certo? Ele tá ali sendo apenas um enfeite, um chaveirinho, provavelmente tentando é, conseguir algum resquício de vagina, né? Mas beleza. Voltando aqui ao assunto após essa digressão. Aí esse Aí essa moça, né, discursando ali, e aí ela começa: Nós, os trabalhadores, eu duvido que ela tenha algum emprego, duvido que ela seja trabalhadora, certo? Mas vamos lá. Nós, os trabalhadores, sofremos, estamos cansados da política, estamos cansados da corrupção. Estamos sim, eu tô também cansado da corrupção, porque todos os espectros políticos, a direita, a falsa esquerda. Opa, pera aí, falsa esquerda? Por que que a direita que tá ali é a verdadeira e a que tá lá e a esquerda que tá lá é a falsa? Ok, né? Beleza, depois eu vou voltar nisso aqui. Mas vou dar continuidade à história. Porque a falsa esquerda, os escândalos, o caso do Banco Master e não sei o que. E nenhum momento falou do Lula ter feito aquele crime eleitoral. Mas tá bom. Falou ali do Bolsonaro, tá, não sei o que, corrupto. E aí, enquanto ela ia falando, ia bostejando sobre coisas que ela não entendia, sobre participar de um grupo do qual ela não participa, ela. A outra ia distribuindo panfletos, né? E, e aí ela ia distribuindo com aquele sorrisinho besta. Não era nem o próprio jornal, ela tava distribuindo panfleto. Por quê? Porque a gente tinha que comprar o jornal. Os comunistas sempre capitalistas, né? E aí ela distribuindo. Aí foi todo mundo pegando. Todo mundo já tava até meio morto, assim, né? Já tava até meio baqueado, né? Você fica ali 10 horas no seu trabalho, certo? 8 dessas 10 horas você tava trabalhando. Teve ali 2 horas de almoço, alguns têm até menos do que isso. Chega em casa, já chega em casa não, chega no ponto de ônibus já sabendo que vai ter que esperar mais 1 hora de transporte para chegar ao que ele chama de casa, chegar no seu recinto, certo? E muitas vezes essa pessoa mora sozinha e aí ele vai ter que preparar a comida, ou se ele mora, ou se ele é casado, a mulher às vezes não vai querer ter feito a comida, né? Então ele já tá com tudo isso na cabeça, ele já tá com essa desgraça, é, e já tá visualizando toda essa desgraça na cabeça dele, e aí vem um- uma meia dúzia de adolescente pregar comunismo,
certo? E aí aquela menina lá distribuindo panfleto, o cara automaticamente ele nem pensa, ele vai e pega o panfleto, nem lê, só pega assim. E aí chega na minha vez de receber o panfleto, eu falei assim, eu não quero, né? Aí ela veio e falou assim, não, pega. Aí eu coloquei a mão na cara dela assim, ó. Eu tô fazendo aqui, só que não tem câmera pra me gravar. Mas sabe a mão do pare? Sim, entendeu? Eu fiz assim, ó. Coloquei na cara dela, eu falei assim, não. Aí ela fez uma cara de derrotada e saiu. Isso aí fez o meu dia. Fui interrompido aqui, mas já voltei, certo? E aí eu tô. Aí eu. Onde que eu estava? Aí eu fiz o sinal de pare pra moça, assim. Falei assim: não desejo o seu brain rot comunista. Aí ela saiu atordoada, com a mente completamente derrotada, entendeu? Ela saiu completamente sem. Eu não tô exagerando, tá? Foi o que a expressão dela demonstrou ali naquele momento, né? E aí ela se recuperou e foi continuar a distribuir os seus panfletos comunistas, certo? Do jornal que ela vende. e é, e o que eu quero falar disso tudo, né? É que a esquerda, né, ela é tipo, ela é a prisão de ferro, ela é a Matrix, ela é seja lá que termo que você vai usar, certo? É assim, eu vou colocar a Matrix porque é de fácil entendimento, mas a esquerda é a Matrix mais complexa e mais bem feita de toda assim a história, de toda a política, cara. Que assim, é um bagulho assim bizarramente bom. É uma ferramenta de controle bizarramente boa, né? E a gente vai voltar naquela questão que eu falei da falsa esquerda, né? Lembra que eu falei que ela falou da direita e da falsa esquerda que estava ativa politicamente? Então, ela tá presumindo, né, que toda a causa moralista do discurso de Karl Marx, de Lenin, né, de Friedrich Engels, da escola de Frankfurt, certo? Ela está presumindo que tudo isso aí é uma causa moral, que o comunismo ele é uma causa moral. Não, estamos aqui pelos trabalhadores, estamos aqui pelo povo, né, certo? É isso não? Hã? O Karl Marx falou, não, eu tô aqui pelo povo. Eu tô, eu tô aqui pelo proletariado, né? E aí o pessoal se encanta, poxa, eu sou proletariado, né? Porque eles pensam assim, cara, eu acho muito engraçado. Se você não é milionário, você é proletariado, né? Então o cara ali que ele tira 20 mil de reais por mês, ele já pode se considerar proletariado, né? É esse o pensamento, pessoal. Eles querem englobar todo mundo. Até o bilionário é proletariado. Pra lutar contra quem? Aí a gente já não sabe, né? A gente já não sabe. Certo? Quem que é o burguês dessa bagaça toda? Quem é o inimigo? Não sabemos. Né? É esse cara aí que tá por aí. O burguês é essa figura aí. Entendeu? Mas beleza. E aí o que, que a esquerda faz? Onde que eu tô querendo chegar? A gente tem a nossa causa. Se junta a nós. Junte-se a nós pra gente conseguir é, avançar com a nossa causa moralista, bela e moral. Pô, claro que eu vou, rapaz. Eu quero que o meu trabalho vale de alguma coisa, né? Em alguns casos. Eu não quero trabalhar, certo? O Partido dos Trabalhadores não quer trabalhar. E aí eles conseguem a fidelidade dessas pessoas através de benefícios, certo? E em alguns casos em cargos de poder, né? E, e aí eles alienam essas pessoas, né? Principalmente o povo, né? O povo burro, certo? O povo sem estudo. E esses são as principais massas de manobra, e aí eles criam pseudo-intelectuais de esquerda, que é o pessoal das universidades, certo?
E aí o cara passa ali ele, sei lá, 4 anos estudando o que ele deveria estudar 20% do tempo e 80% do tempo é doutrina marxista. Ele vai sair com os colegas da faculdade e estão falando sobre como o pobre é humilhado. Aí depois disso, e aí ele começa a ver a menininha bonitinha lá, que é comunista, ele tem que larpar de comunista pra comer ela. E aí ele vê, e aí ele tem que sustentar esse personagem, ele acaba se tornando isso aí. E aí ele quer sair pra beber e todo mundo tá falando de comunismo, e ele precisa se sustentar nessa aí. E papapá, e não sei o que. Beleza, né? E aí, é isso aí. Vai criando a massa de manobra comunista, a base, certo? Vamos fazer. Já até o roteiro já surgiu na minha mente. Vamos analisar o comunismo da base até o topo da pirâmide, né? O comunismo não, a esquerda, certo? O comunismo não existe e nunca vai existir. Aí beleza, eles criam essa base aí do pessoal o pobre, né? O proletariado em si, o cara que não quer trabalhar, que ele recebe Bolsa Família, e o estudante de universidade. Esses caras vão militar de graça, certo? Vão militar de graça. E aí vai ter uns caras que eles é mais cabeça, né? Eles vão pensar assim, poxa, tem um público aí comunista, eu sou comunista, vou juntar a força desse povo aí pra conseguir poder político. Aí já sobe um degrau na pirâmide. E aí, esses caras, eles... Veja só, eles começam a falar assim, não, precisamos nos juntar pra revolução. Camaradas, camaradas, a gente tem que fazer a revolução, camaradas. Financia o projeto. Financia o projeto. Compra o meu livro, compra o meu livro. Aí a gente já vai pro, né, o pessoal que publica livros, artigos, o pessoal aí que faz live, né, o Gaiofato, o Ian Neves. Aí ele tá lá, publicando livros, o pessoal comprando, fazendo fazendo camiseta com estampa comunista e o pessoal comprando, né? E aí, ou seja, ele usando do poder do capitalismo, certo? Mas o discurso é comunista. Perfeito. Então tá bom. E aí a gente sobe mais um degrau. São os políticos. Os políticos. Aí eles vão usar do poder da base, alguns intelectuais ali de esquerda, né? Vão concordar, outros não, outros vão falar assim, não existe essa esquerda aí é uma falsa esquerda, não existe essa esquerda verdadeira, a esquerda verdadeira tá comigo, não sei o que, né? Mas como o político tem o poder da base, ele vai conseguir se eleger, ele vai conseguir o poder político, certo? Porque o intelectual de esquerda, querendo ou não, ele vai fazer o cara da base votar no político de esquerda. Por quê? Porque ele vai ensinar o cara a pensar de maneira esquerda, né? Vai ensinar o cara a ser canhoto. Aí chega nas eleições, o canhoto que tem é o Lula. O cara vai fazer o quê? Que opção que ele tem? Ele vai votar no Lula. É isso não. O sujeito não tem em quem ele votar, ele vai votar no primeiro indivíduo ali que compactue com as suas ideias. E aí ele vota no Lula. Então, querendo ou não, o intelectual de esquerda, ele faz parte dessa matrix. Certo? E aí, a gente tá nos políticos. Aí o cara consegue poder político. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a viver no bem bom. Ele come... o Lula, tô falando do Lula aqui, mas não é um ataque pessoal ao Lula, não. É um ataque pessoal. Vou reformular a minha frase. Não é um ataque somente ao Lula. É um ataque a todos os líderes esquerdistas. Então aí o Lula tá vivendo no bem bom, tá viajando pra caramba, né? Ele e a Janja. Então
Aí o Lula vai lá, pega um avião, entendeu? Já tomou champanhe, já já faz um cream pie ali na Janja, entendeu? Aí já dá um gono nervoso, aí já toma uma cachaça, depois de ter tomado champanhe, aí ele posa, aterrissa, fala meia dúzia de merda no país que ele foi, pega o avião pra voltar, dá um gono na Janja, fala meia dúzia de merda aqui no Brasil, né? Dentre uma dessas merdas que ele fala, ele diz assim: quando você pensar que eu tô fazendo alguma coisa errada, você não, quando eu estiver fazendo alguma coisa errada, você não tem que pensar, o Lula tá fazendo alguma coisa errada. Você tem que pensar, eu tô errado. E é isso aí. Então é esse cara. Aí você vai falar, não, mas o Lula é falsa esquerda. O Lula não é de esquerda, não. Tá bom. Então tá. Nicolás Maduro subiu ao poder. O que ele tava fazendo pro povo? O que ele tava fazendo? Ele tava no bem bom, rapaz. Tava no gostoso. Hã? Tô errado? Os União Soviética. Os bolcheviques, né? Os proletariados, em nenhum momento eles tiveram poder. Né? Quem tinha o poder era os líderes comunistas, certo? Era esses caras aí que tinham poder. Stalin, os ditadores. Então, e aí o que eles faziam? Eles angariavam os melhores indivíduos ali da sociedade para representar a União Soviética, certo? E o cara ali, miserável no sentido ali da média, né? O cara ali que tá na média, trabalhador comum, esquece. O cara ele só não, agora ele não está só mais trabalhando para um patrão, ele está trabalhando para o governo e passando fome, certo? E aí a gente começa a pensar, aquela causa moralista que movimentou toda a base, ela existe? Ou é um grande plano para eleger líderes políticos para eles ficarem no bem bom? Não é de se pensar? Não é de se pensar que isso esteja acontecendo? Que a esquerda, talvez, ela realmente não exista? Que a esquerda ela seja uma grande matrix, certo? Então, um pessoal ali seleto ali da sociedade secreta participa do bem bom e são sustentados pela base. Hã? Não é de se pensar? Cuba, o Che Guevara lá. O Che Guevara, depois que ele fez a revolução, viveu no bem bom. O cara que tá lá até hoje tá no bem bom, tá no gostoso. Hã? É de se pensar, não é? Existe verdadeira esquerda? Existe falsa esquerda? Existe esse espectro político? Ou existe um discurso moralista de fachada para movimentar a base e colocar quem eles querem no poder? É uma. É um. A religião comunista, ela é. Ela é. Não é brincadeira, não, cara. Não é brincadeira, bicho. A esquerda, pra mim, cara. Eu vou falar agora de mim mesmo. Sempre foi uma piada. Sempre foi. É, quando eu comecei a pensar sobre política, ali nos meus 12, 13 anos de idade, né? Óbvio que faz mal um ser pensar prematuramente em política, porque eu não tive uma criação aristocrática, não tive uma criação intelectual por vinda dos meus pais, e meus pais não têm culpa nenhuma disso, porque eles não tiveram também, certo? Mas o ideal seria que eu tivesse alguma cultura decente por trás disso aí, né? Mas eu não tinha, né? E aí, estou pensando sobre política, discutindo com coleguinhas, pesquisando por mim mesmo, e nunca fez sentido pra mim, cara. Nunca fez sentido. Não, veja bem. Ó, vou explicar pra você o comunismo. Aí vai juntar nós tudo aqui. E nós vai tomar, tomar as fábricas. E nós que vai controlar. E nós que vai ter o lucro agora. Entendeu?
E, e, e aí nós vai tomar também o governo. E aí nós que vai controlar tudo. Não, mas nós quem? Aí vai ser anarquia? Quem que vai mandar aí quem? Hum? E quem garante que a sua administração vai ser melhor? Quem garante que o povo... Ah, é, não faz sentido. É coisa elementar, né? É que eu também eu nunca fui um sujeito que teve um coração muito sensível, né? Então, talvez se eu fosse um pouco mais, se eu fosse um pouco mais humano, talvez eu me comovesse um pouco mais pela causa comunista e depois de mais velho refletisse sobre e decidisse que não fazia sentido, mas eu nunca, o meu coração, ele nunca foi tão sensível assim, certo? Nunca fui tão emotivo em questão à moral, né? E toda a parte da questão do comunismo, né? Da questão socialista que rege no, no nosso país também é. Eu não sou um sujeito liberal, né? Mas a gente tem que entender, neste momento o que eu penso é que todas as instituições elas são para o indivíduo e não o indivíduo para as suas instituições. Ou seja, o casamento, o relacionamento interpessoal entre duas pessoas, ele não é para benefício do relacionamento, mas para as partes, correto? A família, o relacionamento da família não gira em torno de sustentar uma família, mas de que todas as partes se beneficiem disso. A religião, ó, preste atenção para você não falar que a religião é para um homem, para você não dizer que eu disse isso. Mas veja bem, ao analisarmos a religião, o homem não foi feito para a religião foi feita para o homem, para que o homem se aproximasse mais de Deus. Hum? A comunhão entre os membros da igreja é de benefício para os irmãos, não a comunhão em si, certo? E por que que com o Estado tem que ser diferente? Por que que o Estado ele beneficia o Estado e não o indivíduo? Eu quero meus direitos. Cria uma lei aí para mim exercer meu direito. Cria uma lei aí. O que acontece? O Estado tem ganha mais poder sobre o indivíduo. E o indivíduo passa a viver para o Estado. Veja bem, o Estado deve garantir, sim, certas necessidades ao indivíduo. Ele deve, sim, até porque esse é o papel do Estado. Agora, a partir do momento que o Estado começa a interferir na vida individual do sujeito, o ponto aí foi perdido, né? Então, não, agora o Estado vai cuidar dos casamentos. Não, agora o Estado vai cuidar da minha relação interpessoal com as pessoas. Não, agora o sujeito ali feriu a minha honra, eu vou colocar ele na justiça. Hum? Não, agora o sujeito ele passou a mão na minha bunda, eu vou colocar ele na justiça. Ah, não. Veja, o momento que você começa a atribuir a responsabilidade da sua vida nas mãos do Estado, você está tirando ela das suas mãos. E a pior coisa que você pode fazer é colocar o domínio da sua vida nas mãos de um terceiro. Claro que o livre-arbítrio propriamente não existe. Mas se alguém deve dominar você, se alguma força superior vem a se dominar, essas forças devem ser Deus
primariamente, e a sua alma imortal. Nada além disso deveria ser capaz de interferir no na sua existência, correto? Mas é isso, esse vídeo deve ter ficado meio perdido, né? Foi um vídeo gravado sem roteiro, eu precisava falar, precisava me expressar. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo mais falando, sem roteiro, sem a pretensão de ensinar alguma coisa, eu peço que vocês que me passem um feedback. Se você ficou até aqui, eu te convido a entrar na nossa comunidade de estudos. E é isso. Tenha um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde. E até a próxima vez que eu decidir postar um vídeo.